Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Cuencas, analista e fundador do canal de alta. Vamos aí bater um papo hoje sobre GameStop, o caso GameStop, né? Um caso aí que revolucionou, trouxe aí um barulho enorme, não só para as redes sociais, obviamente as redes sociais se entupiram de mensagens quanto a isso, mas nos órgãos reguladores americanos, nas corretoras americanas e teve aí uma repercussão muito grande. O que seria esse caso GameStop? Bom, é um caso prático de um ato chamado short squeeze, que é um grupo de pessoas, nesse caso aqui foram milhares de pessoas que se reuniram através de um grupo de uma determinada rede social e resolveram fazer aí uma compra, vamos dizer assim, coletiva, onde cada um envia suas ordens para comprar e com isso elevar o preço de uma determinada ação, no caso foi a GameStop. O que vem esse efeito, né? Além de ter aí o potencial de pegarmos uma empresa onde o volume financeiro até então não era tão expressivo, e uma empresa que vinha aí com dificuldades financeiras, e uma empresa que exatamente no dia 13 de janeiro havia comunicado ao mercado que o pedido de recuperação judicial foi aceito pelo governo, então estava muito próximo de uma falência, agora começa a respirar e ver se dar mais alguns anos de vida útil para essa empresa, faz com que esse grupo de pessoas físicas entrasse, se organizasse e vamos elevar o preço da GameStop. Gustavo, existe um potencial grande assim, onde um grupo de pessoas conseguem elevar mais de 400% sozinha uma ação? Estamos falando de uma empresa que tem pouco volume financeiro, mas é um volume financeiro aqui de quase 100 milhões de dólares dia. Não necessariamente esse grupo de pessoas fez isso. Então o que acontece? Existe aí nos Estados Unidos alguns sites que monitoram muitas coisas no mercado americano. Um deles monitora a posição vendida dos papéis. E a GameStop é um dos papéis que estavam aí com uma posição vendida muito grande, ou seja, fundos fazendo operações de venda descoberta do papel, outros players fazendo esse tipo de operação, e foi identificado que existia aí uma posição grande de venda desse papel. As pessoas vão lá e compraram, elevando o preço desse papel gradativamente. O que acontece quem está vendido num papel? Precisa fechar a posição. Afinal de contas, eu vendo um papel a descoberto com o único intuito, lucrar com a queda do papel. Se ele começa a subir gradativamente, eu preciso ir lá e recomprar a preço de mercado o quanto antes. E isso fez com que todo esse volume de operações em aberta, de venda descoberta que estava em aberto, fosse a mercado recomprar a quantidade de ações para fechar as posições. Somando esse primeiro start com esses grandes players tentando fazer aí a recompra do papel para fechar a operação, explodiu-se 400%. A empresa continua ruim das pernas, continua aí lutando para a sobrevivência, mas vamos dizer assim, perto do mercado como um todo, um pequeno grupo de pessoas, são algumas milhares de pessoas, mas é um pequeno grupo perto do volume financeiro negociado no mercado, conseguiu fazer com que os grandes que estavam vendidos corressem para recuperar suas operações e explodiu. Tanto é que esses 400%, ou seja, então o preço do papel saiu aqui de 28 dólares, ele foi para nada menos de 480 dólares em 2, 4, 5 dias. Não é uma operação saudável, obviamente. Tanto é que já caiu 80% desse preço. Então o papel voltou a cair aqui para os 112 dólares, que ainda está valorizado para a empresa que é. Tá? Mas tirando o fato de como isso aconteceu, qual que é a maior lição que isso traz para nós? A lição de que a ganância, a esperança de você enriquecer facilmente no mercado,
ela é muito presente, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja nas Arábias, seja na China, seja onde for. Então, dentro das pessoas existem aquela vontade, aquele desejo de enriquecer da forma mais rápida possível. Tanto é, isso é um gancho muito importante de ver aí como pessoas que têm um marketing muito agressivo entendem disso e oferecem milagres e as pessoas acabam acreditando e fazendo com que essas pessoas fiquem cada vez mais ricas vendendo isso. Ainda está totalmente ligado ao que aconteceu aqui. Então, explodiu a ação, pessoas que não tinham o conhecimento total da história que estava acontecendo. Poxa, vamos comprar porque é uma ação que tem potencial, muitas vezes não sabe nem analisar uma ação. Dificilmente eu acredito que traders profissionais que analisam tendência, que analisam risco, que analisam aí potencial de uma operação entrem numa operação dessa, tá? Muitas pessoas me falaram, pô, Gustavo, ontem na verdade, né, que ontem estava lá $350, por que você não vende? Faz uma venda descoberta agora? Bom, primeiro que eu tinha receio de conseguir fazer isso, porque a volatilidade, o volume financeiro estava absurdo. Então eu tenho um pouco de receio nessa situação. Segundo, pode ser que durasse mais alguns dias essa euforia toda. E se já subiu 400% em 5 dias, se subir mais 100%, 200% nos próximos dias, corrói toda a minha gordura e o que eu gostaria de perder no mercado de ações. Então o risco não compensa. Então traders que são profissionais, que estão aqui trabalhando, operando dia a dia, fazendo as suas contas, entendendo de manejo de risco, analisando tendência, acredito que não entraram nesta operação. Mas isso trouxe à tona dois fatos. Um dos fatos é que isso é totalmente possível fazer quando se tem uma força numa rede social, ou seja, começou aqui, mas agora que eles entenderam a força que tem, obviamente esse grupo já foi desmontado, eles conseguem fazer isso em qualquer outro tipo de ação, trazendo um risco muito mais forte para o mercado. E outra, o efeito manada que vai vir por trás disso. As pessoas esperançosas que vão vir comprando a qualquer custo, porque vão ganhar dinheiro. Isso aconteceu há pouco tempo atrás com o MMX, não o squeeze short, mas um efeito manada de compra. Assim como normalmente não, mas pontualmente acontece no mercado de ações. A gente sabe que o mercado de ações é um mercado totalmente especulativo, onde tem milhões de pessoas querendo a todo custo tirar dinheiro do mercado da melhor forma possível. Tem sim aquela parcela de pessoas que analisam uma boa empresa, que investem no longo prazo, achando que aquela empresa tem, mas esse caso do GameStop mostra para nós o quanto essa euforia, o quanto essa esperança é forte no ser humano como um todo. Isso não aconteceu só aqui, já aconteceu em Bitcoin, vem acontecendo em Bitcoin nesse exato momento, e vem acontecendo em uma série de outros ativos. Então o que a gente precisa tomar muito cuidado, e o que isso nos traz de lição é cuidado com o efeito manada. Você pode até conseguir pegar dos $100, $200 de lucro aqui, porque você não foi os últimos a chegar. Agora, nós estamos falando no dia 27 de janeiro com 1 bilhão, né, 100 milhões vezes, isso aí, mais de $1 bilhão negociado no papel, aonde mais de $1 bilhão disso de pessoas de dólares foram comprados a $350. E hoje ela bateu a $100. Agora imagina todo esse dinheiro perdendo aí praticamente 70% do seu valor em um dia. Então, você consegue ser o espertão da rodada? Algumas vezes sim, mas na grande maioria das vezes não. Então essa é a lição que a gente tem que tirar. Isso aconteceu, tem gente que $50 mil virou $2 milhões, beleza. Tem gente que colocou dinheiro da pinga, tirou dinheiro de um uísque de luxo, beleza. Mas isso não é saudável. Então, se você quiser utilizar o mercado para apostas, saiba que apostas corre o risco de você perder tudo. Agora, se você quiser utilizar o mercado para uma profissão, onde essa profissão vai te trazer
um futuro financeiro cada vez melhor a cada ano que passar, isso não é o tipo de coisa que a gente vai olhar. Mas eu sei o quanto isso mexe com as pessoas e o quanto as pessoas ficam eufóricas, perde totalmente o raciocínio, totalmente a lógica para entrar nesse tipo de operação. Porque acontece no Brasil aqui casos semelhantes e as pessoas entrando euforicamente. Mas o que eu quero deixar e trazer novamente essa aula que nós tivemos com a GameStop infelizmente é possível, traz mais fragilidade para o mercado, mas uma pequena parte das pessoas vai conseguir pegar isso. A grande maioria vai comprar $300 e vender a $100 no dia seguinte, infelizmente, tá? Cogita-se, né? Tem até aí fatos reais, não entrei, nem quero entrar, que está sendo feito isso no mercado brasileiro com o IRBR, que vem subindo nesse exato momento a 14%, com um volume financeiro aqui, 200, quase 800 milhões de reais no dia de hoje, tá? Então, vão ter força para fazer essa IRBR ir lá para 30, 40 reais, subir 100, 200%? É uma incógnita. Agora, se isso não der certo e se de fato esses 14% desse exato momento parar por aqui, ou seja, o mercado acomodou e entendeu que isso é uma coisa que não vai para frente, que é uma empresa que ainda tem as suas deficiências, você que está comprando a 7,50 pode muito bem amanhã voltar a vender a 6,50, que foi o fechamento de ontem, porque a empresa não virou uma excelente empresa de ontem para hoje. Ela tem as suas dificuldades, está melhorando, no longo prazo pode evoluir sim, mas movimentos de euforia não duram para sempre. E movimentos de euforia enriquecem apenas os mais espertos que deram aí, ou que fizeram o movimento acontecer. A grande maioria das pessoas vai perder e perder feio, beleza? Então essa foi a explicação, pessoal, do caso GameStop e o que aconteceu. Espero aí de coração ter facilitado aí o entendimento de todos vocês. E qualquer dúvida pode chamar e faremos questão de conversar, explicar e se inscrevam aí no nosso canal, que é a forma que vocês têm de ajudar a gente a continuar ajudando vocês, beleza? Fique com Deus, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.